Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8. À medida que você for achando, se coloque de pé para que façamos a leitura da Escritura. Vamos fazer todos juntos essa leitura? Um textinho pequeno, está projetado ali, que é bem tranquilo de nós lermos juntos. Vamos lá? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua graça que não cessa de ser derramada sobre nós. Derrama dela agora também, Espírito Santo, iluminando as nossas mentes e nos capacitando a entender a tua Escritura. Fala aos nossos corações e os torna puros, como são puros os corações dos bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós chegamos hoje, irmãos, em nossa série sobre as bem-aventuranças, que está quase chegando ao fim. Creio que a gente ainda tem uns 2 sermões por aí pela frente. Mas chegamos hoje no ponto em que Jesus dirá que o seu povo é formado por gente de coração puro, e esses verão a Deus. A gente já entendeu durante essa série que quando Jesus fala dos bem-aventurados, ele está falando dos crentes, ele está falando de gente que pertence à igreja. Ele está falando daqueles que foram salvos e remidos, e que cada uma dessas características que nós temos estudado são uma escada que todos os crentes, ou todos os bem-aventurados, como Jesus diz, precisam galgar degrau após degrau. O primeiro degrau que nós estudamos foi a humildade, ou os pobres de espírito. Esse é o primeiro degrau. E dali em diante nós fomos subindo degrau após degrau, e chegamos hoje aos bem-aventurados, que são puros de coração. E a recompensa desses é que eles verão a Deus. Essa pureza se refere a 2 aspectos do nosso coração. Em primeiro lugar, ela se refere à transformação do maculado ou do manchado coração, que outrora era manchado pelo pecado e agora se torna em coração limpo. E isso se dá através da nossa conversão. Quando nós somos convertidos a Deus, convertidos a Jesus, o nosso coração, além de ser trocado, a Escritura vai dizer, tirarei o coração de pedra e dar-se-vos-ei um coração de carne. E esse coração que nós recebemos é um coração limpo. E em segundo lugar, essa purificação também acontece de forma diária, onde dia após dia e de forma constante, o cristão luta para manter o seu coração livre, limpo do pecado. Dia após dia, evitando se sujar na lama do pecado que procura manchar o nosso coração. Essa luta é uma luta diária que é travada dentro de nós, com nós mesmos. É quando o nosso coração luta contra ele mesmo, contra as suas próprias inclinações, contra o mal que ainda insiste em o afligir, e ao mesmo tempo trava uma luta externa contra as tentações e as provocações desse mundo. Essa busca incansável pela santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, é a luta que os puros de coração, os bem-aventurados, os crentes em Jesus, travam diariamente. Isso é ser puro, é ser alguém com o coração transformado e com um coração que luta para se manter limpo. Alguns teólogos vão chamar isso de graça da garça. E assim como a garça procura estar dentro do lago sem molhar as penas ou sem molhar o corpo, assim também o cristão vive a pisar no lamaçal desse mundo sem se sujar com a sujeira ou com a imundície do pecado. Isso é ser puro. Mas o que Jesus quis dizer quando falou de corações? A respeito de que o Cristo falava quando disse que o que precisaria ser puro dentro dos crentes ou dentro dos bem-aventurados era os seus corações. Estaria o Cristo falando do órgão que é responsável por bombear o sangue pelo nosso corpo? Ou estaria ele se referindo à nossa mente? Quem sabe ainda poderia estar falando das nossas paixões, das nossas emoções, dos desejos que tentam nos consumir. Hoje,
nós aprenderemos que o Evangelho de Jesus não visa purificar apenas uma ou algumas partes particulares do nosso coração. Muito pelo contrário, o Evangelho nos atinge por completo e procura limpar de forma completa o nosso coração, atingindo-o na sua intelectualidade, nos seus desejos e nas suas emoções. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos é sobre a intelectualidade. A igreja vive, queridos, dias de abandono da intelectualidade. E isso é terrível. Alguns líderes procuram abolir o aspecto intelectual da nossa fé, para que assim possam manipular de forma mais fácil o povo de Deus, inserindo assim as suas falácias enganosas e, em muitas vezes, algumas heresias que entram de forma sorrateira na igreja. E como a intelectualidade tem sido abolida, isso entra com muito pouca ou sem nenhuma resistência. Isso torna mais fácil que nós sejamos vítimas de falsos mestres, de falsos profetas, que buscam usar a igreja como um celeiro de roubo, um celeiro de manipulação, manipulado ao seu bel prazer. Alguns fazem isso desencorajando o estudo da Escritura. Por algumas vezes argumentando que estudar a Escritura, entender de fato ou procurar ir mais fundo naquilo que a Escritura ensina, é um papel ou uma atividade restrita aos pastores ou aos líderes da comunidade. Outros ainda, agindo de forma pior e mais baixa, e eu diria até diabólica, distorcem textos bíblicos, privando o povo de Deus de aprender da Escritura. Quem nunca ouviu o trecho de 2 Coríntios 3,6 que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica, sendo usado de uma forma completamente alheia ao que a Escritura diz. E sendo usado para dizer: olha, você não devia perder tanto tempo estudando a Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, não se preocupe em comprar bons livros sobre a Bíblia, não se preocupe em estudar o que a Bíblia realmente diz. Você está indo muito fundo no ensino teológico, você está estudando muito a Bíblia, tome cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, o texto não quer dizer nada disso. Aliás, esse texto em particular nem mesmo trata da relação entre a leitura e a espiritualidade. Paulo não está aqui nesse texto ensinando os irmãos a desprezar a leitura, a desprezar o estudo em prol da sua espiritualidade. O que Paulo está fazendo aqui é um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Paulo está dizendo e está destacando que a letra, que é a lei judaica, não era suficiente para a salvação, mas servia para revelar a condição maléfica que o homem vivia. A lei servia para apontar o quanto o homem estava perdido sem Deus. A lei servia para acusar o homem dos seus pecados, porque ninguém era capaz de cumprir toda a lei. A lei servia para apontar a Deus a sua verdadeira salvação. A lei, por fim, servia para apontar e mostrar ao judeu que a salvação estava contida no Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, o Messias que viria. Por isso, a letra mata. A lei servia para mostrar que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Espírito vivifica porque Ele é que nos leva a crer. A nossa fé, queridos, não é uma fé alheia ao conhecimento. Não é uma fé que ignora o estudo, não é uma fé que é desenvolvida sem o mínimo interesse por conhecê-la ou por estudá-la. Na verdade, a nossa fé é também uma fé racional, uma fé inteligente. E quando Jesus diz que os bem-aventurados são pessoas de coração puro, Ele também está levando em consideração a purificação da nossa intelectualidade, a purificação da nossa inteligência. Quando o Espírito Santo atinge o homem com o Evangelho, não só os seus sentimentos e as suas emoções são feridos, mas a sua intelectualidade também é ferida. A sua intelectualidade, outrora caída, agora
é regenerada. Vejamos o texto de Romanos 12. Olha o que Paulo diz no verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz que o nosso culto não é outra coisa senão racional. Não agimos de forma desordenada e bestial, mas oferecemos a Deus tudo o que somos e tudo o que temos de forma racional, de forma organizada, de forma inteligente. E aqui eu queria fazer um parêntese. É por isso, irmãos, que eu tenho tanta dificuldade em crerem naquelas manifestações que nós vemos em algumas igrejas, onde as pessoas estão pulando, rodando e caindo. Eu tenho dificuldade de crer que aquilo é o Espírito Santo agindo. Faça um experimento. Tire esse acontecimento de dentro de uma igreja, de dentro de um templo religioso e coloque em qualquer outro lugar. Aquilo seria considerado bagunça e desordem. Paulo também dirá que a forma de não sermos conformados a este mundo, a ideia aqui é que o mundo é uma forma e nós somos empurrados e forçados a caber dentro dessa forma. Eu gosto de usar esse exemplo, não sei se todos vão se lembrar de um episódio do Pica-Pau, onde o jacaré tenta jogá-lo dentro do caldeirão. E o Pica-Pau não cabe dentro daquele caldeirão. Ele se agarra, ele se espicha, ele luta para que não seja colocado dentro do caldeirão. A ideia de não se conformar com esse mundo é essa mesma ideia. O mundo tentará nos empurrar, tentará nos fazer caber dentro da forma que ele mesmo criou, uma forma guiada pela sua própria individualidade, pelos seus próprios pecados, mas nós não podemos nos conformar, não podemos caber na forma que o mundo tem criado. E como isso acontece, Paulo vai dizer que através da renovação da nossa mente. E assim, com uma mente pura, que continua a se purificar constantemente, somos feitos capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A fé cristã, queridos, não é alheia e nem inimiga do conhecimento, do estudo, da inteligência. Muito pelo contrário. É através dessa fé que a nossa intelectualidade é redimida, que a nossa inteligência é convertida ao Criador, não mais usada para os nossos prazeres, não mais usada para maquinar o mal, mas agora usada para a honra e glória do nosso Senhor. É por isso que ao pensarmos em corações puros, precisamos pensar também em uma intelectualidade regenerada. Nós temos usado a nossa inteligência, a capacidade de raciocinar para a glória de Deus. Isso faz parte de ter o coração puro. O segundo aspecto sobre os corações que eu gostaria de destacar são os sentimentos. Os sentimentos do homem caído são regidos pelo seu bel prazer. Não levam em conta qualquer outra coisa senão a sua própria satisfação. Dentro da descrição das obras da carne, em Gálatas 5, por exemplo, nós temos listado alguns sentimentos: o ódio, a discórdia, ciúmes, a ira e a inveja. Sentimentos esses que não devem ser nutridos por aqueles que desejam ter um coração puro. Por outro lado, no mesmo texto que segue, ainda em Gálatas 5, também teremos listado os aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito deve ser pensado como uma mexerica, um fruto só com vários gomos, e cada um daqueles aspectos é um gomo do mesmo fruto. E ali estão presentes também algumas emoções que essas sim devem fazer parte de corações limpos, que pertencem aos bem-aventurados descritos por Jesus. Ali nós temos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Os puros de coração, queridos, precisam travar lutas diárias, lutas constantes, para que as emoções que ocupam os seus corações sejam sempre puras e que revelam um coração limpo. Isso não é tão fácil quanto parece. Escrever sobre isso e falar sobre isso é muito mais fácil do que quando isso é trazido para a nossa realidade. Afinal, é difícil manter-se alegre ou esboçar um sorriso no rosto em momentos em que a raiva tenta nos dominar. É difícil manter-se manso em momentos em que a discórdia está instaurada e nós estamos no olho do furacão. Mas os puros de coração submetem as suas emoções a Cristo, lançando fora tudo aquilo que procura manchar os seus corações. E quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a Escritura, foi isso que aquele que é perfeitamente puro de coração, foi isso que o Cordeiro Imaculado de Deus, foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você no Calvário. Mesmo traído, condenado injustamente, abandonado pela sua família e pelos seus amigos, mesmo sendo escarnecido e humilhado pelo povo que buscava salvar, os sentimentos expressos de Jesus na cruz estavam banhados de compaixão e amor, que dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem. Os puros de coração, queridos, além de ter a sua intelectualidade regenerada, também têm os seus sentimentos renovados. A pureza de seus corações é vista através de emoções submissas ao Senhor. É quando em momentos de raiva eu crucifico a minha raiva, eu trato a minha raiva, eu trato a angústia, eu trato a tristeza, eu trato as discórdias, as impurezas deste mundo. A pureza dos corações é o que nos torna capazes de, mesmo nas mais difíceis as situações, mesmo nos cenários mais terríveis, amar, porque Cristo nos amou primeiro. Um terceiro e último campo do coração que precisa estar limpo para que os homens possam ser chamados de bem-aventurado é o campo dos desejos. E eu queria começar a pensar sobre isso fazendo uma pergunta: quais são os maiores desejos do seu coração? Quais são os maiores anseios, os maiores sonhos? O que é aquilo que o seu coração realmente deseja? O que é que toma a sua mente quando você deita a cabeça no travesseiro? Quais são os seus sonhos, seus planos? O que é aquilo que você daria tudo para ter hoje? O homem sem Deus concentra seus desejos naquilo que a vida tem a oferecer, como dinheiro, fama, poder. E ele tenta, querido, sufocar a todo tempo a sede que a alma tem pela sua maior necessidade, que é o Criador. Nós somos feitos para Deus. E há um vazio no coração do homem que somente o Criador é capaz de preencher. E assim como o peixe anseia pela água, assim como o faminto anseia pelo prato de comida, assim como o sedento anseia por um copo de água, o homem também anseia pelo seu Criador. Mas o homem sem Deus sufoca isso. O pecado tenta nos fazer não olhar para isso e ignorar a nossa necessidade. O pecado procura nos fazer desejar qualquer outra coisa que não o Criador. Existe uma história, diz que um homem estava em cima de um muro. De um lado o inferno, de outro lado o céu. Do lado do céu os anjos chamavam e uma série de seres chamavam: vem para cá, escolha vir para cá, venha para cá. E do lado do inferno ele era ignorado. Ninguém dava moral, ninguém se importava, passavam para lá e para cá e ninguém via. Ele então chama alguém e diz: por que vocês aí desse lado ficam me chamando e chamando e chamando? Enquanto do outro lado
Ninguém me chama. E aí um dos anjos responde: é porque o muro é do diabo. O que isso quer dizer? Desejar qualquer outra coisa, senão o Criador, ter qualquer outra coisa como prioridade dos nossos desejos, senão o Criador, é obra do pecado em nós. A Bíblia é muito clara em dizer que antes de sermos transformados, de ter o nosso coração redimido pelo Criador, ele não ansiava por Deus e por sua vontade. Veja o texto de João, capítulo 1, 10 e 11, a palavra de Deus vai dizer: aquele que é a palavra, Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sem que o Espírito Santo transforme o desejo do coração do homem, é impossível que o homem creia e queira Jesus Cristo, pois a sua vontade é completamente cativa e inclinada ao mal. O homem é um ser totalmente depravado, incapaz de desejar, incapaz de escolher pela sua própria salvação. É necessário que o Espírito Santo, então, faça a obra de abrir os olhos, de descortinar o coração cativo do homem e de lhe apresentar o Salvador. Jesus disse isso no episódio com o jovem rico: para o homem isso é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Os desejos ou as vontades do homem fazem parte daquilo que Deus purifica quando nos torna puros de coração. Manter os nossos desejos e as nossas vontades cativas a Deus é parte de ter um coração limpo. Eu gosto desse terceiro aspecto dos desejos, porque ele está intimamente ligado com a consequência ou prêmio de que os bem-aventurados receberão. Cada bem-aventurança, ela começa com uma característica e termina com uma recompensa ou com um prêmio. E aos limpos de coração, Jesus disse que esses verão a Deus. Você já parou para pensar em quanto isso é algo maravilhoso? Os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus, queridos, não é um desejo do homem caído. Paulo já disse isso em Romanos 3. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que queira o bem. Não há ninguém que queira a Deus. Em contrapartida, esse é o maior desejo dos bem-aventurados de Jesus: poder estar com Ele hoje e sempre. Isso é o que o coração transformado almeja. Paulo falou sobre isso: eu prefiro partir e estar com Cristo, que me seria muito melhor. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer para o cristão não é lucro porque essa vida é sem importância e sem valor, mas é porque a vida vindoura trará algo muito melhor. A vida vindoura satisfará o nosso coração de forma completa e ali veremos em plenitude de glória a pessoa de Jesus Cristo e habitaremos com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. O desejo do coração do crente grita como Pedro ao ser questionado por Jesus: vocês também vão me abandonar? Vocês não me querem? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O coração puro deseja o que desejou o ladrão crucificado ao lado de Jesus na cruz. O coração puro brada a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Mas o melhor e mais importante, queridos, que sacia os desejos do coração dos crentes, o coração da igreja, é a resposta que esses corações ouvem do seu próprio Criador. E do Mestre nós ouvimos quando clamamos tudo isso: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.
Que glória há, queridos, nessas palavras. Que maravilha é saber que os puros de coração alcançarão seu objetivo, terão de forma plena e completa diante de si o anseio dos seus corações, que é ver e habitar com Deus. Não por tempo limitado, não por um dia ou por uma semana, mas para todo sempre. Eu comecei com uma pergunta e quero caminhar para o fim com outra. Essa é direcionada a você que ainda não creu em Jesus, que ainda não vive um compromisso de fé com Ele, um compromisso eterno com Ele. O que você sente ao ouvir tudo isso a respeito dos corações? Você sente medo de não conseguir ver a Deus? De não encontrá-lo depois dessa vida? Você olha para dentro de si e vê um coração imundo em pecados que ainda não foi limpo por Jesus e sabe agora que os que não tiverem o seu coração puro não verão a Deus. Se você tem medo de ter o coração que te separa de Cristo, isso é um ótimo sinal. Se agora você tem medo de partir dessa vida e não ver Jesus na próxima, isso é um bom sinal. Isso é sinal que o nosso Mestre, isso é sinal que o Espírito Santo já começou a limpar o seu coração, já começou a purificá-lo, já começou a criar nele o desejo de ver a Deus nessa e na próxima vida. Se sim, se essa é a sua condição, creia em Jesus. Há uma canção que diz: o Mestre vai hoje passar. E ele tem passado, querido, no mínimo, domingo após domingo, neste púlpito. Através da palavra pregada, através das canções cantadas. A minha pergunta é: até quando ele vai passar sem que você se agarre a ele com todas as forças? Confesse a Jesus hoje os seus pecados, revele e exponha diante dele a imundície do seu coração, clame para que ele lhe dê um coração puro. Coragem, tenha coragem. Jesus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Muito pelo contrário, a esses, aqueles que desnudam o seu coração diante dele, ele diz: venham a mim e eu vos aliviarei. Venha hoje, não se demore, agarre-se a Jesus. E a você, crente, eu tenho alguns conselhos. O primeiro conselho: sirva a Deus de forma inteligente. Busque cada dia mais aprender sobre Ele. Leia a Bíblia de forma constante e atenta. Não esteja preso a prazos e a tempos de leitura. Planos de leitura são muito bons, nos ajudam muito, mas eles podem acabar nos prendendo a ler apenas uma pequena perícope, um pequeno trecho da Escritura. Não se limite a isso. Leia grandes porções da Escritura. Não fique travado no tempo pensando: nossa, eu tenho que terminar o livro até tal dia, porque o plano de leitura diz isso. Não! Se deleite na Escritura, se demore num texto. Há versículos que são ricos demais para serem lidos de forma rápida. A Bíblia, queridos, é um baú do tesouro. A Bíblia é como um lote. Imagine que você tem um lote no fundo da sua casa e um dia você foi capinar aquele lote e ao dar uma enxadada, voou uma moeda de R$1. E você dá uma segunda enxadada mais funda e voam 3 moedas de R$1. E à medida que você vai cavando e cavando, a moeda vai aumentando, a quantidade de dinheiro vai crescendo. Tão logo, sabe o que você ia fazer? Você ia comprar uma escavadeira para cavucar mais fundo naquele buraco, porque quanto mais fundo, mais dinheiro. Você ia contratar funcionários para cavar ali para você, porque quanto mais fundo, mais dinheiro. A Bíblia é assim.
Quanto mais fundo, mais riqueza emana. Quanto mais fundo, mais nós somos abençoados, mais nós somos beneficiados. Vá fundo na sua leitura bíblica. Se necessário for, compre livros que te ajudem. Compre livros que te ajudem a entender o texto bíblico. Isso é bom, é necessário. Pregadores fazem isso. Use bons materiais que te ajudem a entender de fato o que o texto está falando. Leia bons livros que te ajudem a fortalecer e a exercitar a sua fé. Cultue a Deus de forma inteligente, de forma racional, seja nos seus momentos particulares, em família ou na igreja, no culto público. Segundo conselho, cuide das suas emoções. Nossas emoções, queridos, têm sido um campo muito afetado nesse tempo. Tantas síndromes têm surgido e, na maioria das vezes, nós não sabemos como lidar com elas. São coisas novas, coisas que os estudiosos ainda estão descobrindo como lidar e, quiçá, nós. Ter o coração puro, como nós vimos durante todo o sermão, passa por ser emocionalmente saudável, por saber administrar, por saber submeter as emoções a Deus. E em alguns momentos, em alguns casos, é necessário entender melhor como lidar e como administrar as nossas emoções. Submeter as nossas emoções a Deus envolve essa preocupação. Por isso, se esse é o seu caso, se você tem tido dificuldade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, procure bons profissionais que te ajudem a lidar com esses sentimentos. A conversão ajuda muito. Ela transforma o nosso ser. Mas o pecado ainda continua a nos enfrentar. O pecado ainda continua a nos afetar e afetar as nossas emoções. E em alguns momentos é necessário que nós procuremos bons psicólogos, bons médicos, bons psiquiatras para nos ajudar a entender o que se passa. E assim, guiados pela Escritura e também auxiliados por bons profissionais, nós viveremos de forma saudável. Terceiro conselho, contagie as pessoas com o seu desejo por Deus. O nosso desejo por ver a Deus deve nos encher, queridos, de tal forma a transbordar, transformando o nosso desejo de ver a Deus no desejo de outras pessoas em vê-lo. Isso é fazer missões. Isso é fazer discípulos. É investir tudo o que somos e tudo o que temos, quer seja o nosso tempo, quer ser a nossa disposição, ou até mesmo o nosso dinheiro, para que o desejo que temos de conhecer a Deus também se torne o desejo das pessoas ao nosso redor e ao redor do mundo. Nós fazemos missões, fazemos discípulos, investimos na pregação do Evangelho para que outras pessoas também desejem conhecer a Deus. Ore por missões, contribua com missões, faça missões. Hoje, queridos, um coração puro, mas em breve, tão breve, todo um corpo novo, um corpo eterno, com o qual compartilharemos não só alguns anos com Jesus, mas sim toda a eternidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E que gloriosa visão será. Amém.